E aí, gente, Renaissance aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema bem diferente do que normalmente a gente fala. Tem a ver com filologia. Talvez esteja o tema conhecido, mas relacionado a isso. Que é a crítica textual, né? Tanto a bíblica quanto a clássica, né? O que é crítica textual? Talvez você pense que é alguma coisa relacionada à literatura. Tem a ver, né? Mas não exatamente, né? Crítica textual é um tema relacionado a reconstruir manuscritos de autores do passado, né? Não só de autores de 2000 anos atrás, como Platão, Xenofonte, Aristóteles, mas também mais recentes, como até da Shakespeare, por exemplo, que tem alguns manuscritos das peças de Shakespeare, dos livros, que tem um uso de palavras diferentes, né? Formas de escrever e tal. Que são as variantes, né? No contexto da crítica textual bíblica, a gente tem os manuscritos bíblicos, né? Do Antigo e do Novo Testamento. E na clássica a gente tem os manuscritos associados a escritos, por exemplo, de Homero, como a Ilíada, a Odisseia, de Aristóteles, como a Poética, a Retórica. Então, até quando você vai ler livros do Platão, por exemplo, do Aristóteles, a própria Poética, por exemplo, alguns já vem com o texto grego do lado, para você comparar o grego com a tradução, né? Porque a tradução não é perfeita. Às vezes você precisa ver o texto grego para meio que pegar o sentido, às vezes, de forma mais afiada, né? É basicamente isso que. Por isso que é importante saber conseguir ler no texto original, né? Se você ler um livro, por exemplo, Crônicas de Nárnia, se você ler Crônicas de Nárnia em português, vai ser diferente de você ler em inglês, porque o texto original ele tem mais peso do que a tradução. A tradução, às vezes, até uma interpretação do texto. Porque às vezes você tem que interpretar mais ou menos o que o autor original falou para você conseguir traduzir. Se o autor original traduz o texto, fica mais fácil, né? Mas às vezes você não consegue. Se você não interpretar direito o texto, você não vai conseguir traduzir corretamente alguns termos ou frases que o autor dizia para sua língua original, né? Principalmente se na sua língua aquela palavra não tem nenhuma associação. Claro, né? Tem palavras numa língua que são totalmente específicas, como parça, sei lá, coisas desse tipo. As coisas específicas de uma língua específica. Então, a crítica textual tem a ver com isso, né? Eu vou dar alguns exemplos com imagens, porque eu creio que esse daqui a gente tem que ter imagem. No caso da crítica textual bíblica, primeiro, a gente tem três textos que são importantes, embora não só eles, né? A gente tem a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. A gente tem a Vulgata Latina, que foi traduzida por Jerônimo. A gente vai falar um pouco. Que era latim, né? Ela é depois de uma outra versão que é o Old Latin. E tem a Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Vai lançar a Bíblia Hebraica a quinta, né? Que é a Stuttgartensia a quarta versão. Que no caso é o texto em hebraico, né? Esse é um exemplo da Bíblia Hebraica Stuttgartensia, né? Você tem aqui o texto. Você tem aqui os manuscritos associados a ele. E, por exemplo, esse símbolo está sempre Septuaginta, né? E aí vai ter algumas partes que vão mostrar as variantes, né? Porque no processo de cópia de um texto, as pessoas cometiam erros, né? E o texto começou a variar em todos os tipos de textos, né? Tanto textos de escritos de filósofos quanto bíblicos, por exemplo. Aqui, por exemplo, da Septuaginta, né? Ento espaçai macairan. Outra uma variante, uma parte desse texto. Vai dizer que isso daqui é igual a esse texto aqui, que é Neharik Hereb, esse texto aqui.
que esse texto é igual a esse. Aqui a gente tem uma variante, provavelmente, que é o Catelutes. Aqui no latim, não só no latim, tem outras línguas também que são associadas aqui, né? Do texto hebraico, tem algumas fontes que são as principais, né? Deixa eu ver se não, tá certo. Que são o texto massorético, o Pentateuco samaritano, só tem os 5 primeiros livros da Bíblia, os Targums, que são traduções do hebraico para aramaico, e o Targum Onkelos, por exemplo, a Peshitta, tradução para aramaico também, e a Septuaginta, que eu já falei, e a Vulgata. Além da Sadia, que é a tradução para o árabe, né? Esse é o exemplo de uma página da Septuaginta, né? Você tem aqui embaixo algumas variantes. Esse hiper, eu acho que provavelmente de um dos... Fizeram uma recensão da Septuaginta, que eu já vou falar depois. Mas basicamente, tanto no texto hebraico quanto na Septuaginta, a gente tem as variantes, né? As variantes em outros manuscritos, né? Lembrando que tem, tipo, milhares de manuscritos. A gente vai usar como base nesse episódio 3 livros, que é o primeiro do Emanuel Tov, que é de crítica textual do Antigo Testamento. É um resumo, é o básico, né? O do D.C. Parker, que é sobre o Novo Testamento. E um da Ilíada, do Romero, que é pequenininho, mas fala sobre esse tema, né? Eu vou também deixar alguns artigos na descrição, se você quiser ir além do que eu falei aqui. Sobre o Antigo Testamento, por exemplo, alguns códex que contêm o Antigo Testamento, né? O Codex Orientalis, Codex Caense, o Alepo, que é muito famoso, né? Foi feito pelo Aaron Ben Moses, o Codex Leningrado, Pentateuco de Damascus, entre outros, né? Tem uns posteriores também, como o de Bologna, na Itália. Esses manuscritos eles eram comissionados normalmente, né? Teve um na Itália no século XIV, uma coisa assim, foi comissionado, enfim, entre outros, né? Esse é o exemplo do Codex Vaticanus do Novo Testamento, ele é bem conhecido, que está na livraria do Vaticano. Ele, por exemplo, esse códex aqui, ele vai ter variantes textuais muito grandes, por exemplo, em comparação com o Codex Alexandrinos, que também é um códex muito bom, muito conhecido, né? Uma herança alexandrina, obviamente, né? Codex Bezae. Esses 3 manuscritos, por exemplo, vão ter muitas variantes. Então, o processo de cópia, troca de palavras, troca de letras, omissão de palavras, omissão de letras, vários tipos de erros são normalmente relacionados a cópias, né? Codex FM Rescriptus, que é bem famoso também. Esse é um papiro, né? No Novo Testamento, a gente tem um número de papiros bem enorme, manuscritos muito mais do que em todos os outros livros clássicos, né? Esse P52, ele contém João, a parte que Jesus fala com Pilatos sobre o que é verdade, né? Esse é um dos manuscritos mais conhecidos. Eu creio que é do século II. Uma coisa que é específica do Novo Testamento, do Antigo, somente do Novo, é que os manuscritos que a gente tem é bem próximo dos originais. A gente não tem nenhum original atualmente, mas de nenhum manuscrito, nem de Romero, nem de Platão, nem de Xenofonte, nem de Demétrio ou Cícero. A gente tem cópias, né? Cópias de cópias de cópias. E o objetivo da crítica textual é juntar todas essas cópias, essas milhares de cópias, no caso do Antigo Testamento e do Novo, né? Porque tirando os escritos de Romero, os de Platão, Aristóteles e todos, eles têm muitas poucas cópias, né? Tipo dezenas de cópias no máximo, o que é ruim pra eles, né? Mas enfim, eles tentam reconstruir o texto original. Esse é o P52 na livraria. Livraria não, no museu, né? Esse papiro é feito de uma planta, tem mais ou menos esse nome. E aí você pega filetes dessa planta, junta com uma cola, e aí você faz o papiro, né? Este é o papiro de Nash, que contém texto no hebraico, né?
bem conhecido, e o texto maçorético, que é do século X ou então uma coisa assim, que é bem conhecido também. E adicionou vocalização para a pessoa saber como falar as palavras. No caso de Romero, esse daqui, se não me engano, é a Ilíada. É, tá escrito ali, Ilíada. Eu creio, né? Não, acho. Não, acho que não tá escrito não. Desculpa. É outra coisa aqui. Mas aqui não é a primeira página, acho. Se eu não me engano. Hum, aqui a gente tem o texto e aqui o comentário, né? Vários comentários ao redor aqui. Isso também no manuscritos bíblicos a gente também tem isso, né? Comentários ao redor do texto. Que é bem interessante, né? Se Venetos é um dos mais famosos. Esses são alguns papiros que eu tenho no texto do Platão. Por exemplo, no livro O Sofista, primeiro livro que eu li dele, muito bom. Meno, Fido. Acho que em português é Fido. Alcibiades, República, Filebus, Teteto do Conhecimento. São partes, papiros, né? Esse Oxtorrincos é uma região específica do Egito, que eles foram achados. Então é bem. Esses manuscritos, e tem bastante. Bastante não, né? E tem os códexes, né? São os manuscritos que contém muitos livros do Platão, né? Lembrando que um dos melhores códex do Platão, que contém vários livros do Platão, ele foi comissionado por um teólogo do século X, né? Então, o melhor manuscrito que a gente tem do Platão é comissionado por um teólogo, né? Então, muitos teólogos, eles faziam associação com filosofia, teologia, infelizmente. Esse é um dos manuscritos mais antigos do Platão, que é o Clark. Teve comentários e outras anotações ao redor. E mesmo nesses manuscritos, você vai ver diferenças entre os manuscritos, né? Você vai ver diferenças no processo de transmissão da cópia, né? Esse é aquele livro Poética de Aristóteles que a gente viu no último episódio. É um papiro. No geral, essas imagens que eu ia mostrar, né? Como eu disse, o foco é reconstruir o texto para ser o mais baseado possível no texto original. Aí a questão é possível recuperar o texto original? Sim. Principalmente quando você tem muitos dados, como no caso do Novo Testamento do Antigo, né? Infelizmente, no caso de alguns filósofos, a gente tem poucos manuscritos. A gente tem até. Eu estava lendo um livro do Demétrio sobre estilo, que, por exemplo, é incompleto. Então tem vários manuscritos que estão incompletos. E tem vários autores que a gente só tem citações de livros que eles escreveram. Então muitos livros, por enquanto, estão perdidos, né? Talvez existem alguns já no meio do nada, da Síria. Mas muitos manuscritos, muitos livros, né? Eles foram perdidos. E assim, você tinha que copiar, não ficava no servidor. Não existia internet. Então não tinha como você guardar essas coisas a não ser para o material correto, né? Os materiais já variam de papiro, que a gente já falou. Parchment, que é couro, que era couro de animais, né? Eles estendiam a pele dos animais e colocavam no sol com vários produtos químicos para o bagulho durasse. Tinha como você apagar também coisas do pergaminho. Então o pergaminho era bem utilizado. Os rolos também eram bem utilizados no caso do Antigo Testamento. Eu vou primeiro falar da crítica textual do Antigo Testamento, né? Agora com mais detalhes, né? Tem também os manuscritos que são bem antigos, porque obviamente o escrito do Antigo Testamento ele é milhares de anos antes não muitos milhares, mas do começo do Novo Testamento. Aproximadamente ele começa a ser escrito mais ou menos 1800 anos antes de Cristo, com Moisés, né?
Moisés escreveu o Antigo Testamento em pedras. Então, isso aqui é importante, porque isso aqui é parte da transmissão do texto original do Antigo Testamento que a gente tem os manuscritos hoje. Os manuscritos mais antigos foram achados na caverna de Qumran, em várias cavernas. Sobre essas cavernas, né, a gente vai ter as porções do que é chamado de paleo-hebraico, né, que são um hebraico mais antigo. Ele parece muito com o fenício. O hebraico original ele parecia bastante com o fenício. É uma língua indo-europeia que vem de uma linhagem semítica, né, assim como o árabe também. O Emanuel Tov, no livro que eu citei, vai falar sobre isso, né? Portanto, nos voltamos a uma terceira possibilidade baseada em critérios de escrita, caráter textual e abordagem de escribas, a saber, que os textos paleo-hebraicos encontrados em Qumran vieram do círculo dos saduceus, que atribuíam grande importância à autenticidade de caracteres antigos. Os saduceus eram uma das seitas, né, dos grupos religiosos do judaísmo do segundo tempo, né? Judaísmo depois do exílio babilônico, que os judeus foram. Eles literalmente destruíram o país deles, a Babilônia, né? E também a Neo-Babilônia, né? Império Neo-Babilônico, Nabucodonosor, também Sargon, se não me engano. Eu provavelmente estou errado, mas no reino de Judá. Não. Reino do Norte, tá? Levaram cativas pessoas por 70 anos no geral. E depois daquele tempo é chamado de judaísmo do segundo tempo, né? Período específico aí, século 6 pra frente. Mais ou menos, né? 7, 6. Antes de Cristo. E os saduceus eram uma das seitas que foi gerada no judaísmo do segundo tempo. Tinham também os essênios, que era um povo mais reclusivo, né? Tipo monges da vida. E os fariseus, né? Nenhum sabia interpretar o texto direito bíblico, né? Jesus fala bastante contra ele. Mas a questão aqui é que o Manuel Tov tá falando sobre a possibilidade dos saduceus serem importantes para textos paleo-hebraicos. Os essênios também, obviamente, são importantes para textos paleo-hebraicos. Tem alguns textos paleo-hebraicos, como um Levítico, né? Que é na caverna 11 de Qumran. Na caverna 6 também. Na caverna 6 também tinha um Paleogênesis. Na 4 tinha um do Josué. Tem também os textos de Ketef e não, relacionado ao lugar que foi descoberto. E também na caverna 4 tem textos em paleo-hebraico de Gênesis com Êxodos e também só de Êxodos, né? Isso é muito importante para a transmissão do texto. Então, originalmente, o Moisés escreveu em tábuas de pedra, né? Êxodo 31:18 vai dizer que e deu a Moisés, como acabou de falar no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18, no caso. Vai ter outro texto também, Deuteronômio 31, 9-13. E Moisés escreveu a lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi. Continuando no 12. Ajunta aos povos, mulheres e meninos, os estrangeiros que estão dentro dos transportes, para que ouçam e aprendam a temor ao Senhor, né? Vosso Deus. E tenham cuidado de fazer todas as coisas, as palavras desta lei, né? Então, qualquer pessoa que argumente, né, acadêmico, que Moisés não escreveu o Antigo Testamento, que ele talvez não tinha capacidade, é estranho, porque Moisés ele foi criado no Egito, até os 40 anos. Ele sabia a língua egípcia, ele sabia sobre a cultura egípcia, ele tinha um conhecimento elevado sobre a cultura egípcia, que era muito boa para a época, né? Naquela época a gente já tinha uma matemática desenvolvida, a agricultura bem elevada no Egito comparado com outras nações, né? Ele tinha conhecimento, ele tinha também o domínio da língua do seu povo, né? Então ele tinha a total capacidade, até por ter estado morado em Canaã por um tempo. Canaã? Não, perdão. Não lembro que terra que ele morou depois que ele saiu do Egito. Mas é a terra específica. Que com certeza ele deve ter aprendido
uma língua fenícia ali também. Com certeza eles não falavam a língua egípcia até que Abraão foi, né? Que ele se casou e tal. Então, o texto original foi tábuas de pedra. E a gente tem também em textos sumérios, né? Em argila, né? Tanto em pedra como em argila. O Codex de Hammurabi, né? Codex não. O Código de Hammurabi, por exemplo, foi escrito em pedras. Era muito comum pedra e argila como forma de transmissão de texto naquela época, né? E essas pedras, elas passavam por algum cuidado antes, né? Em Deuteronômio 27:6 vai dizer que de pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ela oferecerás os holocaustos a teu Deus. Também sacrificará ofertas pacíficas e blá blá blá. Aí vai dizer que, e nestas pedras, no 8, né? Escreverás toda a palavra desta lei, exprimindo-as bem. Então, nas pedras que haviam feito sacrifício, né? Não era uma pedra comum. Era uma pedra que tinha já havido sacrifício de animais, né? Naquela época era assim. Depois Cristo veio e o sacrifício de animais foi expurgado do verdadeiro judaísmo, né? Que é chamado de cristianismo. Mas é um processo diferente, né? Não era só a pedra comum, era uma pedra, entre aspas. Entre aspas não, né? Uma pedra sagrada, né? Que as leis escrita, que Moisés escreveu toda a lei, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, ali em paleo-hebraico. A gente não sabe a forma exata de paleo-hebraico que foi usado. Quem dera essas pedras fossem encontradas, as tábuas dos 10 mandamentos, por exemplo, porque seria muito útil para a crítica textual bíblica, né? E para o conhecimento da língua hebraica também, forma de seu desenvolvimento, né? No chinês, por exemplo, e no japonês a gente pode ver ao longo da história as mudanças nos caracteres, e é muito interessante de como eram desenhos para caracteres mais complexos, mas que ainda tem o significado dos desenhos, né? Então é bem interessante. E se você ver o Fenício, também era mais ou menos assim, né? Eram caracteres, imagens, né? Que ele designava Sol, Terra, Lua, estrelas. E aí combinações dessas imagens que viravam fonemas, né? Era criada uma morfologia, um sistema que é associado à língua, né? Enfim. Lembrando que do ponto de vista bíblico, a teoria de Noam Chomsky, né? Da linguagem universal seria bem aceita, né? Que existia no início uma linguagem universal em Babel, né? Aqui citando Gênesis, e que as línguas se espalharam por ali, né? Mas que a língua, na verdade, tem um caráter universal nela. Mas não é um tema pra gente falar isso, né? Tem uma teoria na linguística, né? Que fala sobre a linguagem como um sistema universal. Alguns criticam isso, né? Então, esse livro ele se tábuas de pedra. Depois argila também. Vão ter textos aqui. Abacuque. Do 2. O Habacuque 2, do 1 ao 3, vai ter uma parte que vai dizer que escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler e correndo passa, né? Tábuas, né? De argila, provavelmente. O rolo, né? Em Jeremias 36, do 1 ao 4, vai dizer que, na parte no 2, né? Toma o rolo de um livro e escreve nela todas as palavras que tenho falado a Israel e Judá. Então, a gente vê exemplos de pedras lavradas, né? Pedras específicas, não uma pedra que se encontra na natureza, né? É uma pedra própria para a escrita, né? Preparada para isso. Tem todo um processo até ritual para poderia ser escrito, né? Lembrando que Josué copiou a lei de Moisés posteriormente, ainda em vida, para que ele tivesse uma cópia própria dele. E essas foram as cópias originais que teriam sido transmitidas depois para pergaminho, rolo, papiro, blá blá blá. No caso, nesse contexto de Jeremias, Baruch, por exemplo, era o escriba, né? Então, necessariamente, os escritores não precisavam eles mesmos escreverem, né? No Novo Testamento, alguns como Bar Amma falam sobre, os apóstolos não poderiam escrever, eles não sabiam escrever. Cara, você pode usar uma amanuense. O amanuense era a coisa mais usada na época, ao longo da história. O amanuense é um cara que sabe escrever bem. Aí você fala, pô, eu quero escrever um livro. Aí você dita o livro pro cara e ele escreve. Hebreus, por exemplo, ele
provavelmente pode ter sido escrito por amanuenses, por exemplo. Cartas de Paulo foram escritas por amanuenses. Editável, né? E alguns teorizam, né, que alguns textos podem ter sido escritos por vários amanuenses ao mesmo tempo, né? Tem essa questão, né? Tem pessoas que usavam vários amanuenses ao mesmo tempo para escrever livros, né? O próprio matemático Leonard Euler usava amanuenses no tempo da sua vida que ele ficou meio cego, né? Não sei qual problema que ele tinha, catarata, sei lá. Enfim. Sobre os rolos, né? Eles poderiam ser feitos de papiro ou couro. No livro do Emanuel Toff, que eu citei, tá na descrição. Ele vai dizer, até onde sabemos, os primeiros livros bíblicos ou partes deles devem ter sido escritos em rolos de papiro ou couro. Provavelmente não havia alternativa à escrita de textos portáteis ou pergaminhos, né? Então, fiquem posteriormente, provavelmente as pessoas queriam um texto para elas, né? Ler em casa. E que o papiro era, ou principalmente o papiro, era bem útil para isso, né? Copiar o texto de outro irmão, por exemplo, e você conseguir ter o texto que todo mundo tem para você, né? Vai dizer que esses pergaminhos antigos eram ajustados com letras suspensas abaixo das linhas e escritos em blocos ou colunas de escrita, né? Ele vai dizer que tanto o couro quanto o papiro eram usados no Egito desde muito cedo, mas não é impossível que o couro fosse preferido no antigo Israel, porque estava mais facilmente disponível, porque o papiro tinha que ser importado do Egito. Então, o papiro ele crescia nas regiões do Nilo, né? Então, enche água, se não me engano. E aí, no caso, tinha que importar, né? Obviamente, o preço fica maior. Por isso que muitos papiros são encontrados no Egito. Ornitorrincos, por exemplo. Tinha também rolos de luxo, né? Extravagantes, mais caros, né? Bem feitos, né? O Manuel talvez até cita um papiro do Tucídides, né? Que era um historiador que seguia esse padrão de alta qualidade. Então é interessante essa parte. Bom, agora nessa parte a gente vai falar sobre a Septuaginta. O que é a Septuaginta, né? Ela é uma tradução, foi uma tradução, tem a carta de Aristíades, ou Aristes, uma coisa assim, que descreve o processo de como essa tradução foi realizada, né? Basicamente tinha um rei não, acho que era Ptolomeu, deixa eu ver aqui uma citação do Crisóstomo, porque senão eu não vou conseguir falar bem. Vamos ver. A citação do Crisóstomo. Achei. E uma das pregações dele contra os judeus, né? O João Crisóstomo. Quando eu digo aqui, na verdade contra o judaísmo, né? Contra os judaizantes, na verdade, seria o contexto dessa série de pregações, né? Na primeira pregação, então João Crisóstomo, na primeira pregação contra os judeus, né? Ele vai dizer que para que você saiba que os livros sagrados não tornam um lugar sagrado, mas que o propósito deles que frequentam um lugar o torna profano, contarei uma velha história, que é sobre a Septuaginta, né? Ptolomeu Filadelfo colecionou livros de todo o mundo. Quando soube que os judeus tinham escrito coisas que tratavam de Deus, tinham escritos que tratavam de Deus, do estado ideal, mandou homens da Judéia e fez com que traduzissem esses livros, né, que é a Septuaginta. Traduziu os livros do hebraico para o grego. Não existia tradução até então. Até porque para que um judeu ia traduzir para o grego? Não tem que faz sentido. Se ele falar judaico, hebraico, aramaico, sei lá. Mandou chamar homens da Judéia e fez que traduzisse esses livros, que ele então depositou no templo de Serapis, pois ele era pagão. Então, Ptolomeu Filadelfo, né? Então, a questão é que essa tradução ela foi comissionada por 70, acho que 72 normalmente o número, mas arredondado para 70 pessoas, né? Que traduziram rapidamente, né? Em alguns meses, se não me engano. Assim, eu não lembro se foi uma semana ou um mês. Pro grego, né? Então, uma tradução. Essa tradução, ela foi muito usada posteriormente por cristãos, né? E ela é usada também na Bíblia. A Bíblia cita constantemente a Septuaginta
Qual que é a questão sobre a Septuaginta? O Jerônimo vai dizer, que é um cara que fez a tradução para Vulgata, né? E vai escrever vários comentários sobre a Bíblia, até comissionadas pelo Ambrósio, né? Que foi outro pregador. Ele vai falar que ela é dividida em três recensões da Septuaginta, que é o texto grego do Antigo Testamento. Então tem os mesmos livros, né? Tem, por exemplo, a Septuaginta que dividiu a lei em Gênesis, Êxodo, baseado nas primeiras palavras do texto, né? Até porque em hebraico é Bereshit, começo de Gênesis, né? Mas em grego é diferente, né? Então por isso que eu começo, por isso que o livro de Gênesis se chama Gênesis, né? Por causa da versão em grego. Então, houveram recensões, né? As conhecidas são a de Áquila, Símaco, Teodósio, Orígenes, Lúcio e Ezequiel de Alexandria. Essa do Orígenes, na verdade, ele juntou várias recensões no mesmo livro, chamada de Exapla, que eu vou falar, né? O Sperber, que eu citei aí na descrição, ele vai dizer que Lagarde assume que originalmente a Septuaginta, né, a tradução do grego, era conhecida apenas em uma forma, sendo assim a única tradução da Bíblia em grego. E só numa data realmente tardia é que esse texto sofreu alterações que resultaram no estabelecimento de três recensões diferentes. Lembrando que tem muitos caras que falam contra essa questão de três recensões, que provavelmente houveram mais. O Sperber vai dizer que contra essa suposição provém no artigo intitulado The New Testament and the Septuagint, que já no período do Novo Testamento a Bíblia grega deve ter sido conhecida e publicada em diversas traduções. Né? Isso daqui é contestável, mas ele diz que houveram outras traduções direto do hebraico. Né? Essas recensões não são traduções, elas são adaptações, como se tivesse um texto em português. Vamos pegar a Bíblia de João de Almeida, né? É um português bem arcaico. Eu não consigo ler a Bíblia de João de Almeida porque é muito antigo, né? Eu não vivo na época que falava voz mecê, e que era normal. Então, eu tô na época que os caras falam, bora ir na minha goma, e aí, parça. Então, a mudança da linguagem, ela é necessária no texto, na tradução, né? Só que o problema é que as traduções, essas recensões, elas não eram necessariamente a partir do hebraico, né? Embora judeus fizeram também recensões da Septuaginta. Se não me engano, Símaco era judeu. Lembrando que era dividida do Áquila, Símaco, Teodósio e Ezequiel, de Alexandria. Cronologicamente, né? Áquila foi o primeiro, pelo menos é assumido isso. Jerônimo fala sobre isso. Então são versões da Septuaginta que estavam em circulação. Tem diferenças textuais, né? Você vai ver muitas variantes no texto, ao ponto de realmente ser reconhecível que eram coisas diferentes, né? E às vezes essas recensões poderiam ter uma associação com o hebraico, mas não necessariamente eram associadas com ele, né? Não era uma tradução, de fato. Esse argumento... Aí, não, perdão. Tô me citando aqui. Que eu tô lendo, na verdade, de um capítulo que eu escrevi sobre esse tema, né? Que eu não citei. Ok. O Jerônimo, no livro de... No prólogo do livro de crônicas da tradução que ele fez da Bíblia dele em latim, o que Jerônimo fez? Isso aqui é muito importante. Jerônimo, ele traduziu a Bíblia do latim, perdão, ele traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o latim e o Novo Testamento do grego para o latim. A questão é no Antigo Testamento. Como por muito tempo os cristãos usavam texto em grego, as diversas recensões já feitas, eles tinham uma visão de que o grego, a Septuaginta, era o texto recebido dos cristãos. Eles não gostavam do texto original bíblico em hebraico. Eu vou citar um exemplo. Tem cristãos que preferem a tradução Rei James da Bíblia. Ou
usando o texto receptus no Novo Testamento com o texto criado por Erasmus, no século XVI, usando os manuscritos que ele tinha na época, que eram poucos. Então a crítica textual ela quer reconstruir o texto do Antigo Testamento e do Novo, e dos livros dos filósofos, ou de qualquer livro, na verdade. Até Shakespeare vai ter crítica textual nele. Então, o que aconteceu? O Jerônimo, ele quis fazer essa tradução. Ele foi falar com hebreus, com judeus, começou a aprender o hebraico, até aramaico ele começou a aprender, né, e falar com pessoas que falavam aramaico, né, normalmente na Síria. Ele achava bem difícil. Orígenes também era um cara que ficava bastante no hebraico. Só que era um tabu na época. Que nem hoje em dia com a Ray James. Tem pessoas que gostam da Ray James, porque acham que é um texto recebido, que é a tradução inspirada, né? Mas não é só uma tradução. Ponto. O texto original é inspirado. A tradução não é. A tradução, às vezes, ela pode errar, porque é uma interpretação. Por isso que tem um rabino, eu não vou lembrar de cor quem é, mas dizia que ler o texto do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, né? Na tradução, é como beijar a sua esposa pelo véu, né? Se a sua sua esposa tem um véu durante o casamento que você vai beijar ela, vai dar certo, né? Tem um pano atrapalhar, né? Que os lábios se toquem, né? E realmente, eu concordo. Qualquer tipo de tradução. Se você traduzir um texto do russo pro português, do português pro russo, vão ter problemas. E até bons tradutores põem notas de rodapé. Tal termo no russo significa isso. Foi usado na tradução. Enfim. Muitas traduções podem ser contestadas também. E tem livros que falam contra a tradução da Vulgata, por exemplo. Que falam que vários termos usados na Bíblia em latim foram mal interpretados e mal feitos. E que na Septuaginta várias traduções foram mal feitas. Quando a gente compara com o hebraico. Então, o Jerônimo no prólogo dele a crônica vai dizer que se a versão de 70, a Septuaginta, né, é pura, permaneceu como foi traduzida por ele para o grego, você me incentivou superfluamente meu cromácio, o mais santo e erudito dos bispos, para que traduzisse os pergaminhos hebraicos para as palavras latinas, né? Ele vai dizer que a região de Alexandria do Egito elogia, em seus 70, né, a autoridade de Ezequiel. A região de Constantinopla, Antioquia. Até Antioquia, perdão, a prova de Luciano, o Lúcio, né? O Marte. No meio, entre essas províncias, o povo da Palestina lia os livros que foram elaborados por Orígenes, Eusébio e Panfilio. E todo mundo, entre eles, com essa tríplice variedade, né? Muitos acadêmicos contestam que houveram somente 3 recensões, mas Jerônimo fala sobre isso. Jerônimo era da época, né? O testemunho dele parece ser o conhecimento da época no tema. Ele vai dizer, né, que e Orígenes certamente não apenas reuniu os textos das 4 edições, escrevendo as palavras em única linha, de modo que uma regularmente divergente pudesse ser comparada a outros concordantes entre si. Mas o que é mais audacioso na edição de 70, ele misturou a edição de Teodósio com asterísticos, as coisas que faltavam e colocando vírgulas perto das que eram consideradas supérfluas, né? Que a versão de Teodósio tem algumas marcações relacionadas ao texto, né? Então ele está dizendo que está citando Esápio, que é a Septuaginta com vários textos gregos, as recensões diferentes, de Luciano, Ezequiel, vamos falar, Símaco, Áquila. Então cada região tinha sua Septuaginta, né? Alexandria do Ezequiel, Constantinopla até Antioquia do Luciano, e assim sucessivamente. A Palestina lia do Orígenes, Eusébio, Panfilio. Então havia assim uma questão geográfica para quem gostava mais de tal versão. E constantemente, né, em cada dos
dos prólogos dos livros que ele traduzia, o Jerônimo falava de vez em outra sobre a Septuaginta ou do processo que ele usou para aprender hebraico e tal, né? Então, é muito interessante, né? As coisas que ele fala, né? Por exemplo, ele vai dizer que certamente não discuta o Antigo Testamento que veio dos 70 anos da língua grega, mudando em 3 etapas até nós. Nem procura o que Áquila ou que Símaco pode pensar, ou por Teodósio pode caminhar no meio do caminho entre o Antigo e o Novo. Talvez fazendo harmonizações, né? Então, o texto grego da Septuaginta é um, e o texto do Novo Testamento é outro. Que o Novo Testamento usa a Septuaginta, ou às vezes fazia a tradução livres do hebraico. Eu já vi o Paulo fazendo isso. Harmonização é você fazer o texto tá na Septuaginta igual ao do Novo Testamento. A questão é que às vezes o Novo Testamento vai traduzir direto do hebraico, talvez. E às vezes vai pegar a Septuaginta. Então, depende da recensão, enfim, não é tão simples assim falar. Em Hebreus, por exemplo, usa bastante Septuaginta, mas que Hebreus tem um caráter muito helênico, né? Tem partes ali que tá claro que o cara é manja da filosofia helênica e de grego. É clássico, né? Enfim, não importa. O livro de Hebreus, né? Ninguém sabe o autor, provavelmente Apolo. Enfim. O Jerônimo critica muito a Septuaginta, né? Ele fala, a gente tem que traduzir direto do hebraico, né? E é isso. Por exemplo, porções de Daniel são em aramaico, né? A Septuaginta não traduziu isso da melhor forma. Talvez porque os tradutores talvez não sabiam bem essa língua, talvez. Os recensionistas, talvez, não sabiam. Aqui ele vai dizer no prólogo a Daniel, as igrejas do Senhor Salvador não leem o profeta Daniel de acordo com os 70 intérpretes, usando, em vez disso, a edição de Teodósio, né? Então ele faz a distinção entre a Septuaginta original e a edição de Teodósio. Ele vai dizer, e não sei por que isso aconteceu. Pois seja porque a língua caldeia difere em certas propriedades da nossa língua, a língua caldeia é o aramaico, em que foi escrito partes do livro de Neemias e Daniel. Os 70 intérpretes não estavam dispostos a manter as mesmas linhas da tradução, ou o livro foi editado em seu nome por algum outro desconhecido. Não fez o suficientemente conhecendo a língua caldeia, né? Então ele está criticando que o aramaico traduzido na Septuaginta foi mal feito. E ele mesmo vai falar que ele estudou a língua aramaica, né? No prólogo também a Daniel, ele vai dizer que finalmente joguei-me contra Daniel e fiquei cansado, tão cansado que, mergulhado no desespero, tive de que desprezar todo o meu trabalho antigo. Ele estava achando difícil aramaico, né? Na verdade, um hebreu me encorajava e muitas vezes repetia em sua própria língua: o trabalho persistente vence tudo. Pois em mim vi um amador entre eles, entre os hebreus, né? Comecei novamente a ser um estudante de caldeu. E assim posso confessar a verdade. Até hoje sou mais capaz de ler e compreender do que pronunciar a língua caldeia. Então ele tinha muita dificuldade em pronunciar a língua aramaica. Então tudo isso daqui que a gente está falando sobre a Septuaginta, né? Sobre a sua questões relacionadas a ela. No prólogo do livro apócrifo na Tobias, né? Ele vai dizer: eu persisти tanto quanto pude, e como a língua dos caldeus é próxima da fala hebraica, encontrando um falante muito habilidoso em ambas as línguas, dediquei-me ao trabalho de um dia, e tudo que me expressou em palavras hebraicas. Isso como um escriba convocado expôs em palavras latinas. Então ele se esforçou bastante nessa questão. Ele vai dizer que a Septuaginta ela falhava em citações do Novo Testamento e não poderiam ser encontradas através da Septuaginta. Como, por exemplo, passagens de citações de Mateus, por exemplo. Do Egito chamei meu filho, que está em Oséias 11:1. Em Mateus 2:15. Porque ele será chamado Nazareno, que é disputado
onde está essa questão e na minha ignorância eu vou falar que eu não sei. Olharão para aqueles que transpassaram, né? Que é Zacarias 12:10 e o João 19:35. E se você ver na Septuaginta é bem diferente do texto do Novo Testamento. No caso, no hebraico também é diferente, então é outra língua. Mas enfim, é o ponto do Jerônimo, né? Tem passagens que você precisa ler em hebraico para você ver as citações. Coisa que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem ouviu, né? Nem olho viu, nem ouvido ouviu. Surgiu no coração do homem que Deus preparou para Cristo. No caso é Isaías, né? 64. 1 Coríntios 2:9, né? Então essas citações, ele vai argumentar o Jerônimo, né? Que é diferente da Septuaginta, né? Aí você tem que dizer, o Novo Testamento está na Septuaginta, ou faz uma tradução livre, ou qual recensão está usando. Recensão não, perdão. O Novo Testamento não tem como ter usado recensões, pelo menos as feitas por Áquila e pra frente, porque eu fiz tudo antes, né? Das recensões. Só que o que pode ter acontecido é alguns tentando, usando recensões, tentar harmonizar o texto. Pode ter acontecido isso, né? Enfim, então a Septuaginta, ela tem essa questão, né? Na história eclesiástica, Eusébio vai dizer, né? Sobre Jerônimo, né? Orígenes, perdão. Que fez a exata, né? Ela juntou várias versões da Septuaginta. A pesquisa de Orígenes sobre as palavras divinas foi tão séria e assídua que ele aprendeu a língua hebraica e procurou por si mesmo as escrituras hebraicas originais que estavam nas mãos de Deus. Ele investigou também as obras de outros tradutores das Sagradas Escrituras, além das 70 e além de traduções bem conhecidas de Áquila, Símaco e Teodósio. Ele descobriu algumas outras que haviam sido ocultadas desde tempos remotos, né? Então, ele achou manuscritos da Septuaginta que estavam perdidos, né? Entre aspas, que não eram amplamente conhecidos ou publicados. Então, você vê aqui alguém que achou manuscritos e fez uma crítica textual dele, né? Orígenes é muito conhecido por isso. Ele vai continuar, né? Lembrando que é o livro 6, capítulo 16 da História Eclesiástica de Eusébio. Na exapa dos Salmos, após as 4 traduções preeminentes, ele acrescenta não apenas uma quinta, mas também uma sexta e uma sétima. E afirma que sobre um deles encontrou em uma jarra em Jericó, na época de Antônio, filho de Severo. Lembra que tem um manuscrito em hebraico relacionado ao Severo, que eu acho que não é encontrado. Tendo reunido tudo isso, ele os dividiu em seções e colocou frente a frente, junto com o próprio texto hebraico. Porque nessa exapa, na verdade, tem o texto hebraico com as recensões da Septuaginta, né? Então ele fez uma crítica textual, né? Ele pegou vários textos que ele achou mesmo, que ele fuçou, foi achar por aí, fez uma aventura, né? Deu um rolê pra achar esses textos e trazer pra nós, se bem que a Zapa não foi. A gente só tem porções da Zapa, não tem manuscrito completo. Tomara a Deus que seja achado. Ele nos deixou assim as cópias da chamada Zapa. Ele organizou também separadamente uma edição de Áquila, Símaco e Teodósio com a Septuaginta na Tetrapa, né? Então a Tetrapa eram as 4 versões da Septuaginta com as 3 recensões de Áquila, Símaco e Teodósio. Ele vai continuar no mesmo capítulo, né? O objetivo de Orígenes ao empreender essa grande obra não era científico, mas polêmico. Aqui, na verdade, é uma nota de rodapé do Schaeffer, né? Que foi quem traduziu esse texto de Eusébio. Schaeffer, provavelmente um dos maiores tradutores, né? De livros patrísticos, né? Ele vai dizer que não foi com o objetivo de garantir um texto hebraico correto, mas com o propósito de fornecer meios adequados para a reconstrução original do texto da Septuaginta, que em sua época era extremamente corrompido, né? Então ele queria achar os melhores manuscritos para ter fazer a crítica textual, né? Para reconstruir o texto
da melhor forma possível, né? Porque essas cópias, elas tinham erro, né? Então você tinha que usar várias cópias para você usar métodos para conseguir reconstruir o texto original a partir das cópias, né? Ele vai continuar dizendo que era crente de Orígenes, ele não estava sozinho nessa opinião, né? Ele vai citar o Justino Mártir em Trifo, seu diálogo com Trifo, no capítulo 71, que o Antigo Testamento hebraico havia sido seriamente alterado pelos judeus e que a Septuaginta por si só representava a verdadeira forma das escrituras, né? Não tinha uma opinião conhecida entre os cristãos na época que a Septuaginta era o texto recebido, né? Assim como alguns faziam com textos receptos, né? Tem traduções da Bíblia que são baseadas no textos receptos e na versão Rei James, né? Que é um pedaço de lixo. Porque você tem que usar os manuscritos para fazer pra você construir o texto corretamente. Textos receptos não usam os melhores manuscritos, eles usam poucos manuscritos, que é uma versão antiga. As pessoas não pensam, né? Que tem cérebro e. Enfim. Essa é uma questão, né? E alguns desses recensores da Septuaginta nem eram cristãos. O Símaco, por exemplo, vai dizer quanto a esses tradutores, aqui na nota de rodapé também, deve-se afirmar que Símaco era ebionita. Mas a heresia dos ebionitas, como é chamada, afirma que Cristo era filho de José e Maria. E essa heresia, né? É uma heresia. Vou deixar claro aqui. Uma heresia. Símaco era um herege que acreditava que Jesus era somente homem, né? Mas nós sabemos, do ponto de vista cristão, que Jesus era tanto Deus, ele é, né? Porque ele está vivo. Ele é tanto Deus quanto homem. Na sua encarnação, né? O verbo se fez carne, logo se fez carne. Ele é tanto Deus quanto homem, né? Ponto. Então, dizer o contrário é uma heresia que até alguns ainda dizem hoje, né? É uma heresia. Jesus, ele era a verdade, né? Jesus é Deus, né? Jesus é Deus. Sobre o Símaco, ele vai dizer que foi alegado que o Símaco era judeu não cristão, mas a declaração direta de Eusébio é forte demais para ser postulado e é corroborada por certas implicações da própria versão. Então, Símaco, em parte da sua tradução, né, ele usa Christos, que Acla evita, para não fazer referência a Jesus Cristo. Né? Então, tem essa questão. Né? Então, é bem importante essa Septuaginta, né? Como Orígenes foi um crítico textual bem conhecido. Sobre a crítica textual de Romero, a gente tem alguns manuscritos, como por exemplo o Homeros Venetus A, da Ilíada, que é um manuscrito do século X, o mais antigo até agora, e também papiros, né? O papiro mais antigo chega ao século III a.C., né? Como o MS 1063 da coleção do Godspeed, Edgar Godspeed. Esse manuscrito contém o livro 5 da Ilíada. O manuscrito de Romero ele tem 2.000 manuscritos preservados. Outros manuscritos de Platão, Aristóteles e Xenofonte, eles têm poucos manuscritos. Eles são tipo, centenas de anos longe dos textos originais. Né? Os manuscritos bíblicos, né, eles são bem próximos aos textos originais, mais do que de qualquer outro autor. Né? Por isso que os manuscritos bíblicos eles nos atestam que o texto bíblico é o mais estatisticamente puro. Você consegue reconstruir o texto melhor do que os textos de Romero, Platão, Aristóteles e qualquer outro, porque eles têm menos manuscritos, né? Bem menos, muito menos, menos traduções, coisas do tipo. Então, o Novo Testamento tem 5.800 manuscritos gregos, além de milhares de cópias em outras línguas, enfim, tipo, brutal. O tanto de manuscritos do Antigo e do Novo Testamento, só no Novo Testamento, né? Se você adiciona com o do Antigo, você tem uns 8.000 manuscritos, além das traduções, né? Enfim. Mas as cópias dos escritos de Romero, por exemplo, também tem erros. Alguns erros que também são comuns na crítica textual do Novo e Antigo Testamento são o homo euteliton,
Homo erecton, Homo eimesion, ditografia, rapilografia, taicismo, lipografia e parablepsis. Eu sei que tem muita coisa e não expliquei, né? Mas esses erros podem ser erros, por exemplo, de você confundir a letra da palavra anterior com a da próxima palavra. Cometer um erro, né? Um erro no começo da palavra, né? Aí você copia aquela letra de uma palavra anterior, acidentalmente. Às vezes você pode copiar uma letra do meio da palavra ou no fim da palavra. E você escrevia a palavra errada. Acontecia bastante, principalmente com palavras que eram parecidas, né? Omissão de palavras, omissão de letras. Você mudar a ordem de frases de trás para frente, de frente para trás. De você, de repente, tirar parte do texto, omitir. De você adicionar notas que foram postas por outros autores no texto. Ou às vezes um manuscrito que tem um comentário do lado xingando o escriba anterior, falando tipo assim, eu vou parafrasear, mas é bem forte. Tipo, seu merda, para de colocar texto, copiar o texto errado nessa bosta, tipo assim, de um jeito arcaico, né? Eu tô parafraseando, né? Os caras amaldiçoando o cara porque o cara tava copiando o bagulho errado. Tinham correções que eram feitas no texto. Tem técnicas usando tecnologia, né? Pra você ver os textos anteriores. Que você consegue, por exemplo, o texto que foi apagado, você consegue ver através de técnicas de imagens espectrais, né? Uns aparelhos, né? Que você consegue reconstruir os textos que foram apagados, os textos que foram feitos anteriormente no pergaminho, papiro, sei lá. Tem a questão de qual que é o objetivo da crítica textual, né? É reconstruir o texto da forma original ou é reconstruir o texto de uma forma moderna, né? Tem uma autora brasileira, sei lá, é Graziosa, né? Bárbara Graziosa, que ela fala sobre a crítica textual em Romero, né? Vou deixar na descrição do paper. Ela vai falar: Helmut Bantiel confia na transmissão direta, ou seja, na questão do Romero, tá? Não é bíblico, não é na crítica textual bíblica. Na transmissão direta, ou seja, os melhores manuscritos medievais, e assume a posição de que variantes antigas relatadas nos escolhos roméricos são geralmente sugestões de estudiosos antigos, né? Para a melhoria do texto ou deliberações sobre ele, que são, portanto, de pouca importância na constituição de texto. Ele também insiste que os editores modernos não se entreguem a conjecturas próprias. Então, o que é uma conjectura? É quando o pesquisador, né, o cara que está fazendo a crítica textual, comparando com vários manuscritos, ele olha para o texto e fala: eu acho que isso daqui, na verdade, deveria ser assim, baseado no meu conhecimento. É uma conjectura, né? É um achismo. É um achismo acadêmico. Que é totalmente subjetivo, né? Não deve ser feito, na minha opinião. Só que outros autores vão ser diferentes, né? O Martin West, ele tem a relação que ele não confiava inteiramente nos manuscritos medievais. Ele buscava reconstruir o texto, que ele achava ser o homérico original, baseado em manuscritos mais antigos. Porém, o problema é a questão: se quer o texto original ou você quer reconstruir o texto de uma forma moderna. Você quer mudar o texto, de certa forma. Tem a edição de Romero, né? Da Ilíada, de Bantiel, e a de Martin West. Elas são bem diferentes. Aí a questão: uma pessoa que vai ler o Romero por diversão. Às vezes, dependendo da tradução, talvez ela não seja fiel aos originais, né? Obviamente, se você ler o Romero no livro clássico, você vai entender muito melhor do que no texto, né, da tradução, né? Eu vejo isso, por exemplo, com textos mesmo de Aristóteles, por exemplo, que eu li recentemente, que a tradução não é perfeita. Você tem que saber um pouco de grego para você conseguir entender termos ou coisa do tipo. Então, o Yamagata, ele escreveu um artigo em 2020 falando sobre citações de textos homéricos. Em Platão, Aristóteles, Xenofonte, em vários autores, Eurípides,
de que eles citavam de forma diferente. E às vezes, intencionalmente, eles mudavam o texto. Em partes de Platão, na sua defesa, Sócrates, ele vai mudar o texto de Romero, em partes com Aquiles, por exemplo, para tentar falar da melhor forma que ele puder na sua defesa. Ele muda o texto de Romero conforme a necessidade. Ele muda textualmente o texto. Né? Ele tá citando também. Essa questão, pô, mas ele tá citando de memória, de repente. Ele tá citando de memória, por isso que tá diferente. Nem sempre. Nem sempre a memória pode ser usada dessa forma. É porque alguém tá citando de memória que talvez não seja uma citação exata do texto. Então tem essa questão se Romero realmente. Perdão. Se as citações de Romero, o quanto elas eram memória, o quanto elas eram textuais nele. O quanto elas podem ser consideradas variantes do texto de Romero. Né? Ele vai dizer o Boas, né? Que eu tô citando aqui na descrição. Além disso, se afirmarmos que todas as variações, com exceções daquelas causadas por descuido dos escribas, são devidas à prática dos antigos de citar de memória, estaremos novamente incorrendo em princípio ao assumir que nenhuma das variantes nas citações tem uma variante homérica real. Além disso, mesmo que se deva admitir que tem uma variante homérica real, além disso, mesmo que se deva admitir que esses autores podem ter citado de memória, uma indução que não se segue necessariamente devido à grande diferença entre uma passagem citada e uma citação, né? Então o Rowe está dizendo, né, na descrição do paper, que nem sempre esse argumento de que o texto de memória é válido para todas as casos, né? Ele vai comparar, por exemplo, o Boas, né? Texto da retórica de Aristóteles com de uma citação de Sófocles, dizemos citação de Romero, e você vê diferenças, né? Em uma palavra específica. Outra com retórica com Eurípides, Troade. Também se vê diferença na citação de Romero. É a mesma citação, mas é diferente. Enfim, por isso. Até o quanto essa variante, até quanto não é, né? Então, essa questão é bem importante. Né? Então, qual é o objetivo da crítica textual? É construir o texto o mais fiel possível, né? Aos autores originais. Então, você quer saber o que Platão, Aristóteles, Xenofonte, Romero e Virgílio disseram, de fato, né? Baseado nos melhores manuscritos. Então, é errado você querer achar que o texto na latim, então, homérico, né? É o melhor. Você pode usar ele como base, mas você tem que ter outros mais antigos, se você tiver disponível, para também fazer a crítica textual, né? Tem até uma plataforma online que eu vou deixar na descrição que dá para você ver mais ou menos como funciona aí ser análise de texto homérico. Né? Então, a questão é que o seu objetivo tem que ser reconstruir o original. Ponto. E é possível reconstruir o original. Porque, principalmente texto bíblico, né? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é totalmente possível, estatisticamente, recuperar o texto original e mais do que todos os outros autores clássicos. Muito mais que Romero, muito mais que todos os outros autores também. É que Romero tem manuscritos, né? Comparado a outros autores. Mas enfim. É isso. Espero que tenha sido útil. Vou deixar na descrição um resumo desse episódio, porque ele foi muito. Tem muitas coisas, talvez sem contexto, sem explicar muito bem. E vou deixar um livro na descrição que tem um capítulo sobre esse tema, né? Eu escrevi um capítulo sobre esse tema num livro. Vou deixar na descrição. Esse capítulo bem pequeno, por sinal. Então é isso, até o próximo episódio.